Bem antes de Marta, o futebol feminino brasileiro já era reconhecido internacionalmente pelo talento de outra camisa 10 canhota. A baiana Cisleide do Amor Lima, mais conhecida como Cici, marcou época na década de 90, no período em que a modalidade começou a ganhar espaço no país, na voz do narrador Luciano do Vale. A craque de cabelos raspados conquistou resultados expressivos ao lado de companheiras como Kátia Silene, Pretinha e Roseli, especialmente na Copa do Mundo de 1999, da qual foi artilheira e medalhista de bronze. O feito de 2 décadas atrás a tornou conhecida, mas não trouxe evoluções exuberantes nem para a Cici nem para a seleção brasileira. Melhorou um pouco, mas nem tanto. Nossa geração marcou época, mas evoluímos pouco, não foi suficiente. A mudança foi bem menor do que merecemos. Nascida em Esplanada, no litoral norte da Bahia, Cici deu seus primeiros chutes ainda criança, numa época em que o futebol era, acreditem, proibido para mulheres por lei. Filha e irmã de jogadores de futebol, gostava de jogar desde os 7 anos de idade, inclusive caso não tivesse bola, improvisava uma com a cabeça da própria boneca. Aos 11 anos mudou-se com a família para Campo Formoso e lá conheceu outras meninas que jogavam futebol e assim acabaram formando um time só de garotas. 2 anos depois, chamou a atenção do Grêmio, da vizinha cidade de Senhor do Bonfim, e aos 13 anos começou a disputar competições. No ano seguinte saiu da casa dos pais para jogar no Flamengo de Feira de Santana, pelo qual estreou no Campeonato Baiano. Em 1984 mudou-se para Salvador, para defender o Bahia, onde também jogou futsal, e 4 anos depois foi convocada para fazer parte da primeira seleção brasileira oficial, que a CBF montou para disputar o Campeonato Experimental da FIFA, na China. Com Cici, o Brasil terminou em 3º lugar. Após o Mundial foi contratada pelo Corinthians Paulista, mas para jogar futsal. Nesta modalidade atuou também pela Marvel, Sabesp de Santos, Bordon e Eurosport. Só voltou ao futebol de campo em 1991 às vésperas da Copa do Mundo, mas acabou machucando-se durante o período de treinamentos e foi cortada da seleção. Voltou ao futsal. Em fins de 1994 foi para a Itália, jogar no Hellas Verona, onde permaneceu apenas um mês, porque foi convocada pela seleção brasileira para disputar o Campeonato Sul-Americano em janeiro de 1995, em Uberlândia. Os dirigentes italianos deram o ultimato ou o Verona ou o Brasil. E lá foi Cici para o Triângulo Mineiro, ser campeã sul-americana, invicta, 5 vitórias em 5 jogos, e ainda por cima terminou como artilheira da competição com 12 gols. Em 1995 disputou a Copa do Mundo, terminou em 9º lugar, mas o suficiente para garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, na qual a seleção brasileira terminou em 4º lugar. Cici estava no Saad Esporte Clube, quando em 1997 a Federação Paulista de Futebol, depois de 9 anos de paralisação, retomou seu campeonato feminino, chamado de Paulistana. O São Paulo fez um acordo com o Saad e contratou todo o time, Cici, inclusive. Pelo tricolor ela foi campeã paulista, 1997, e campeã brasileira, 1997. Por essa época ela decidiu raspar a cabeça para prestar solidariedade a uma criança que estava com câncer. O gesto humanitário foi mal interpretado pela Federação Paulista e mídia e ela passou a ser pressionada a ter um comportamento mais feminino. Depois de passar pelo Palmeiras em 1999 ela foi para o Vasco da Gama em 2000, pelo qual foi campeã carioca. Pela seleção brasileira foi bicampeã sul-americana, 1998, 3º lugar na Copa do Mundo de 1999, mas terminou como artilheira, ao lado da chinesa Sun Wen, com 7 gols e 4º lugar nos Jogos Olímpicos de Sydney. Em 2001 Cici foi para os Estados Unidos disputar a Liga Profissional, pelo San José Cyber Raiz, pelo qual foi campeã da primeira edição da competição. Se no Brasil era perseguida pelos cartolas por usar cabelo curto, nos Estados Unidos ela tornou-se ídolo e passou a ver meninas imitando seu corte de cabelo. A Liga Profissional Americana encerrou as atividades depois de 3 temporadas. Então Cici aceitou a proposta do California Storm, da Liga Semiprofissional, a WPSL, Women's Premier Soccer League, e da qual foi campeã em 2004. Em 2009, pendurou as chuteiras no Gold Pride FC, da WPS, Women's Professional Soccer.
Desde 2004 dedica-se à formação de jogadoras nas categorias de base, trabalhando como assistente ou técnica de equipes como o Diablo Valley Soccer Club, Las Positas Juniors College e Solano College. Além de integrar o Hall Internacional da Fama do Futebol, no Museu do Futebol de Pachuca, no México. Aos 53 anos, Sissi continua dando seus chutes e contribuindo para o futebol feminino justamente no país em que é mais valorizado, nos Estados Unidos, onde vive há 20 anos. É treinadora do California Storm, na cidade de Lomis, e ainda defende o time em uma liga menor. Apesar de fazer críticas à seleção atual, diz que torce por um título inédito em uma Copa do Mundo. E admite que sonha em um dia voltar a vestir o uniforme amarelo. Nunca escondi o desejo de fazer parte da comissão técnica da seleção, mas a CBF não vai muito com a minha cara, diz a craque. Parabéns para a primeira e eterna rainha do futebol feminino brasileiro, Sissi.